Olá, galera do canal Bíblia em Foco. Hoje é sexta-feira, 6 de março de 2020. Estamos sextando esta semana com o quadro semanal Fica a Dica e dando continuidade ao estudo que começamos algumas semanas atrás, que trata a respeito de personagens da Bíblia que são citados em versões e em textos bíblicos como filhos de outros personagens da Bíblia, quando na realidade são netos. E hoje vamos estar estudando a respeito do profeta Zacarias. E a pergunta é: Zacarias foi ou era neto ou filho de Ido? E antes de irmos a esse assunto aqui hoje, roda a vinheta. Eu sou o Alas Oliveira, a todos vocês a paz do Senhor Jesus Cristo. Fique agora com o Fica a Dica desta semana, que está tratado do profeta Zacarias, um dos considerados profetas menores, que tem o seu livro no Antigo Testamento como penúltimo livro, antes apenas do livro do profeta Malaquias. Mas a pergunta continua: esse profeta Zacarias, ele era filho ou neto do sacerdote Ido? Para isso, vamos iniciar os nossos estudos aqui hoje. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, eu começo esse estudo dizendo a vocês que Zacarias não era filho de Ido, mas neto de Ido. Zacarias é considerado um dos profetas menores da Bíblia, no Antigo Testamento, e um profeta pós-exílio babilônico. Inclusive, ele será um daqueles que, pela ocasião da vinda do povo de Israel que estava na Babilônia, virá em retorno à sua terra natal, de volta para a Palestina após a libertação por Ciro do povo de Israel, que viveu 70 anos de cativeiro no país caldeu. E, inclusive, este Ido aqui, que era sacerdote, e quem colocou também o seu neto Zacarias na linha sucessória de sacerdote em Judá, nós vemos que Zacarias foi um profeta muito importante após o exílio, no processo de unificação novamente do povo de Israel, de reconstrução, na busca, melhor dizendo aí, da reconstrução da cidade de Jerusalém, dos muros, do templo também. Então ele era profeta, mas também sacerdote. E o seu avô Ido foi também sacerdote em Israel. Mas, volto a dizer, Zacarias, esse é o Fica a Dica de hoje, Zacarias não era filho de Ido, mas neto, tá certo? Também desejo dizer a vocês aqui hoje que Zacarias, aproveitando que estamos falando dele, o seu nome significa Jeová lembra, ou o Senhor se lembra. Então está aí esse significado. Ele também era um dos descendentes de Levi, né? Desta linhagem sacerdotal. Isso é muito importante. Não é à toa que ele também, assim como seu avô, tornou-se sacerdote. Mas eu trouxe o estudo aqui hoje a respeito dele, por quê?
Porque vamos observar aqui que alguns versículos da Bíblia, no Antigo Testamento, vai dizer que Zacarias era filho de Ido, quando na realidade era neto. Mas quando eu disse para vocês aqui inicialmente que Zacarias era neto de Ido, não é uma contradição, uma mentira que iremos ver logo mais aqui. De fato, Zacarias era neto de Ido. É o que nós vamos ver aqui no primeiro capítulo do seu próprio livro, escrito por ele. Zacarias 1, versículo 1, que diz o seguinte, aqui a versão minha é a Almeida Revista Corrigida. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo... Então, como vemos aqui, o mesmo escreve a respeito de si, dizendo que ele era filho de Baraquias, e aí coloca filho de Ido. Nesse caso, Baraquias, o seu pai, era filho de Ido. Então, claramente, nós temos aqui uma referência muito importante, pois o próprio livro que estamos a ler aqui agora, o versículo 1 do capítulo, são palavras do próprio personagem que estamos estudando aqui. Ele falando a respeito de com quem ele tinha esse vínculo parental. No caso, o seu pai, que era o Baraquias, e o seu avô, pai de Baraquias, que era o sacerdote, ou que foi sacerdote em Israel, Ido. Ido, inclusive, ele, quando Zorobabel vem uma quantidade de pessoas do exílio sob a liderança de Zorobabel, o seu avô, o avô de Zacarias, Ido, estava incluído entre esses, só para dar mais detalhes a respeito aqui desta família. Mas há um ponto interessante aqui. Eu estava lendo todas as versões da Bíblia, mais conhecidas, né, claro, na tradução ou traduzidas para a nossa língua portuguesa, todas elas, a respeito do versículo 1 do capítulo 1 do livro do profeta Zacarias, vão dizer a mesma coisa sem diferença alguma. Nessa mesma colocação que Zacarias era filho de Baraquias, esse Baraquias filho de Ido. Logo, temos aqui a relação parental entre esses três. Agora, há um ponto interessante dentro dessas versões conhecidas que eu disse, porque todas as versões da Bíblia mais conhecidas vão dizer dessa mesma forma como disse aqui. Mas há um diferencial importante, que pelo menos duas delas, a versão NVI, que é a nova versão internacional, e a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, vão citar esse mesmo versículo, mas com clareza a respeito desse... Não é que aqui esteja com falta de clareza, mas essas duas versões vão falar ainda mais claramente os papéis parental entre esses três aqui, qual seja Zacarias, personagem estudado aqui principal hoje, o seu pai Baraquias e o seu neto, ou o pai de Baraquias, avô de Zacarias, o sacerdote Ido. Olha o que vai dizer nas versões citadas NVI e NTLH. Vai dizer assim, olha, filho de Berequias e neto de Ido. Ainda explica melhor o parentesco entre esses três aqui, entre Zacarias, seu pai e seu avô. Porque aqui, nas demais versões, vai dizer filho de Baraquias, filho de Ido, né? Mas aqui está dizendo, nas duas versões, que traz uma clareza melhor, uma explicação melhor, vai dizer filho de Baraquias e neto de Ido. Então, isso é muito importante a gente analisar as versões, porque elas vão nos ajudando a firmar o entendimento que a Bíblia
de fato, ela não há contradição nela. Ela é verdadeira, assim como Deus é. Ela não contém erros, né? Erros no sentido de que ela é a palavra de Deus e ela é infalível, né? Nela devemos depositar toda a confiança. Agora, já há uma outra referência, pelo menos duas, que cita o profeta Zacarias como filho de Ido e não neto, como nós observamos no primeiro versículo do capítulo 1 de Zacarias. Isso aí nós vamos encontrar no livro do Esdras, capítulo 5, versículo 1 e capítulo 6, versículo 14. Esdras, ao escrever, ele vai citar o profeta Zacarias, ex-sacerdote, como filho de Ido e não neto. Mas vamos entender isso aqui. Então vamos lá para entender melhor a respeito disso aqui, a respeito do que Esdras, deixa eu achar aqui, para a gente poder se basear melhor. Esdras, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta. Agora, isso aqui, capítulo 5, versículo 1 de Esdras. Agora, capítulo 6, versículo 14 de Esdras, diz o seguinte: E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. É bom que se diga que, geralmente, toda vez que fala a respeito de Zacarias, está falando também a respeito de Ageu, porque foram profetas pós-exílio e tiveram a participação nessa unificação de novo do povo de Israel, na busca da reconstrução da cidade de Jerusalém, dos muros destruídos, do templo, né? Então, os dois versículos que lemos, capítulo 5, versículo 1 e capítulo 6, versículo 14, Esdras diz que Zacarias era filho de Ido, quando na realidade Ido era seu avô, ou seja, Zacarias era neto, né? Mas eu, estudando as versões bíblicas da Bíblia, na tradução para a língua portuguesa, que é a nossa língua, o que eu achei aqui? Apenas duas das principais que conhecemos não chama Zacarias de... Apenas duas não chama Zacarias de filho de Ido. Apenas duas. Que é a NVI, Nova Versão Internacional, e a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Nesses versículos aqui, que se diga, que nós lemos, Esdras capítulo 5, versículo 1, Esdras capítulo 6, versículo 14. Em relação a esses versículos, quando você vai olhar as traduções na língua portuguesa da Bíblia, só duas que não vai dizer. Porque o resto todas vai dizer que ele era filho de Ido, como Esdras escreveu. Mas a NVI e a NTLH se refere a Zacarias como essa expressão descendente de Ido. E descendente você pode ser qualquer coisa. Pode ser sobrinho, pode ser filho, pode ser neto. Mas no caso aqui, quando a tradução trouxe para neto, ou a versão, melhor dizendo, as duas, trouxe a versão, quando a versão traz para descendência, é porque também está a falar desse vínculo parental que tinha Zacarias, mas com Ido, mas não colocou que era filho, como as outras fez, se baseando inclusive no que Esdras escreveu. Mas com certeza você está aí a perguntar, então há contradição na Bíblia? Não, como eu disse anteriormente, não há. E como vimos nos outros estudos das semanas anteriores. Olha o que vamos entender aqui agora para fechar esse Fica a Dica de hoje. No texto original, lá, como foi escrito lá, esse texto aqui escrito por Esdras, no capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 14 do livro de Esdras, o que vamos encontrar? Que esta passagem foi escrita por Esdras
no aramaico, uma língua muito importante usada entre as nações, pelos judeus, entre as nações caldeias, como uma língua oficial política da nação, como aprendemos em outro estudo, por exemplo, nos dias de Daniel, ele envolvido com a política da Babilônia. Então, essa passagem aqui foi escrita no original, essa parte aqui foi escrita no aramaico. E no aramaico, olha o que vai acontecer. No texto original, a palavra identifica aqui Zacarias como uma filiação, como filho de Ido. E a palavra lá usada como filiação é bar, palavra no aramaico. E esta palavra tem o significado de filiação de alguém. É assim que está o sentido original no aramaico desta passagem aqui que lemos. Nessa parte que eu acabei de ler e citar. Mas no próprio hebraico, a língua do Antigo Testamento, em que o Antigo Testamento foi escrito, no próprio hebraico, a palavra bem, com N, é usada para descrever a relação de qualquer um filho ou neto. Essa palavra fala de prole, de família. Aonde que eu quero chegar aqui? É entendermos que, por mais que no original está esta palavra oriunda da língua aramaica, se referindo a Esdra como Zacarias, filho, em filiação, filho de Ido, na realidade ele procurou, essa é a possível compreensão, colocar Zacarias como descendente de Ido. E por isso se refere a ele como filho. Mas não é que ele não sabia, não é que ele mentiu a respeito disso. Geneticamente, sabemos, como já aprendemos aqui, que Zacarias era neto de Ido. Mas Esdras, aproveitando do aramaico, quis usar esta palavra bar para dar direção ou dar significado que Zacarias era alguém vindo dessa filiação, vindo de Ido. Então, Esdras procura colocar Zacarias como filho em descendência de seu avô. Mas, como eu li aqui, já o hebraico, ele ao descrever a respeito de pai e filho ou avô, ou de neto e avô, ele usa uma palavra diferente daquela no aramaico, que é bem. E essa, como eu acabei de ler, descreve uma relação de qualquer filho ou neto para com um pai ou um avô. Eu creio que vocês estejam entendendo aí. Então, e aí dá um sentido de prole. O hebraico já traz o quê? Que esta palavra ela pode ser usada bem, se referindo a alguém, toda vez que quer se falar de alguém que vem de uma descendência, pode ser neto ou filho. Qual for o grau de parentesco com este pai, com este avô, não importa se é filho ou neto. Como essa palavra no hebraico, ela abre caminho para que, ou sendo filho ou neto, ambos, ou qualquer um deste grau de parentesco, entra no mesmo papel de filiação, mas é óbvio, dentro do sentido familiar de descendência, não no sentido estritamente de parentesco sanguíneo, entendeu?
Assim, Esdras se refere a Zacarias como filho de Ido no aspecto da descendência, como é o caso também do próprio hebraico. Então não há contradição aqui. A diferença está entre esses dois, entre o que o próprio Zacarias escreve a respeito de si, parentalmente, e o que o próprio Esdras escreve a respeito dele, é que, nesse caso aqui, Zacarias é mais compreensivo ao escrever, ele traz melhor compreensão de qual parentesco ele tinha com Ido, nesse caso que era seu neto. E já Esdras, por mais que ao usar uma palavra não estava fugindo do sentido que era filho em descendência, de certa forma traz uma dificuldade para se compreender. Mas quando você vai olhar o original e o significado como lemos, vamos ver que o próprio significado da palavra lá abre espaço para era usada esta palavra para dar sentido a uma filiação dentro da descendência e não no aspecto genético, entendeu? Então, estamos chegando aqui ao final de mais um Fica a Dica, ficando a dica de hoje que Zacarias não era filho de Ido, sacerdote Ido, mas neto. A todos vocês, muito obrigado pela participação no canal Bíblia em Foco, por chegar até aqui conosco. Aproveite logo e deixe o seu gostei, compartilhe, comente se tiver alguma dúvida ou algo a acrescentar. Nos ajude também pedindo às pessoas que você tem relação, tem contato nas suas redes sociais, amigos, família, irmãos na fé, para que nos ajude o canal Bíblia em Foco se inscrevendo. E a você que tem me assistido, mas não é inscrito, eu me dirijo a você nesse momento e pedindo que você me ajude se inscrevendo no canal Bíblia em Foco e ajudando a nós chegarmos mais longe e a mais pessoas levando a palavra de Deus. Muito obrigado pela ajuda que todos vocês inscritos têm dado ao canal Bíblia em Foco. Desejo a todos vocês que me assistem que as bênçãos de Deus continuem se manifestando sobre a vida de cada um. A todos vocês eu desejo também um bom final de semana que já se aproxima aí, já está beirando. E até o nosso próximo Fica a Dica na semana que vem. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.